Nesse momento a gente vai começar a estudar de forma mais detalhada o primeiro dos fenômenos físicos que nós temos interesse de se estudar na ótica geométrica, que é a reflexão da luz. A gente já havia definido a reflexão como sendo um fenômeno físico em que a luz, quando incide sobre um obstáculo, retorna ao seu meio de origem. Nesse primeiro momento eu quero discutir com vocês as leis da reflexão, que vão servir de base para o estudo da construção e caracterização de imagens nos espelhos planos. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma superfície refletora onde, repito, os três risquinhos estando na parte de baixo indicam que é a face de cima dessa superfície que vai refletir a luz. E vamos imaginar um raio luminoso que está chegando a esta superfície refletora, raio luminoso esse chamado de RI, ou raio incidente. Este raio luminoso vai ser refletido por esta superfície e vai voltar para o meio de origem. Este raio que foi refletido é chamado de raio refletido. Vocês estão vendo que o raio incidente está tocando a superfície de separação nesse ponto aqui? Pois bem, nesse ponto onde o raio toca a superfície refletora, melhor dizendo, eu vou traçar uma linha perpendicular a essa superfície, linha essa chamada de linha normal. Vocês vão ouvir muito falar nessa tal de normal daqui para frente. Essa normal representa uma linha que é perpendicular à superfície refletora, linha essa, que é traçada a partir do ponto onde o raio toca a superfície de separação. Quando eu faço o traçado dessa linha normal, vocês podem perceber a formação de dois ângulos. Primeiramente, o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, ângulo esse chamado de ângulo de incidência. Repito, o ângulo de incidência é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, sempre em relação à normal. E este ângulo formado entre o raio refletido e a normal, nós chamamos de ângulo de reflexão. R representa o ângulo de reflexão. Pois bem, estes dois ângulos são sempre relativos à normal. São vários os exercícios que tentam induzir o candidato a acreditar que o ângulo formado entre o raio e a superfície refletora representa o ângulo de incidência ou o ângulo de reflexão. Isso não é verdade. Os ângulos de incidência e de reflexão são sempre relativos à normal. Como eu mencionei, o objetivo é a gente estudar as leis da reflexão para nos ajudar a construir e caracterizar a imagem dos espelhos planos. Esta primeira lei, ela simplesmente afirma que os ângulos de incidência, de reflexão, bem como a linha normal, são coplanares. O que significa na prática ser coplanar? Pertencer ao mesmo plano. Vamos imaginar que aqui o plano do quadro, no plano do quadro, o raio incidente esteja incidindo e esteja sendo refletido. Se eu for traçar essa linha normal, eu não posso traçar essa normal perpendicular ao plano do quadro, porque sendo perpendicular, essa normal não pertence ao plano do mesmo. Estas três coisas, ângulo de incidência, de reflexão e a normal, devem pertencer ao mesmo plano. A segunda lei é a mais simples de todas. Ela apenas afirma que o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Se a reflexão for regular, se a reflexão for especular, que na maioria esmagadora das vezes a gente vai trabalhar. Isso aqui é extremamente importante, porque vai nos ajudar e muito a construir imagem lá nos espelhos planos. Este ângulo de incidência é igual a este ângulo de reflexão. Agora, este ângulo aqui, vou chamar de ângulo A, não é o ângulo de incidência. Este ângulo que eu estou aqui desenhando, o ângulo B, não é o ângulo de reflexão. O ângulo A é o ângulo entre o raio incidente e a superfície refletora.
E isso não caracteriza ângulo de incidência, pois é sempre relativo ao normal. O ângulo B é o ângulo formado entre o raio refletido e a superfície refletora. E isso não caracteriza ângulo de reflexão, pois ele é relativo ao normal. Mesmo estes dois ângulos não sendo os ângulos de incidência e de reflexão, eles são iguais. O ângulo A e o ângulo B, apesar de não serem os ângulos de incidência e de reflexão, eles são idênticos. Ok? É com base nessa discussão toda que a gente pode dar uma olhadinha aqui, ó, na construção de imagens nos espelhos planos. Aqui a gente vai trabalhar com principalmente a caracterização, dizer como a imagem em um espelho plano é, quais são as suas propriedades, suas características. E para isso, vamos imaginar o seguinte, vamos supor que aqui eu tenho um espelho plano, onde os três skins estando do lado de cá indicam que a face da esquerda é aquela que vai refletir a luz. Aqui eu tenho um objeto que é colocado diante deste espelho plano. Então a primeira observação é que o povo acha, muitas pessoas acham, que o espelho plano é um vidro especial. Um espelho plano é um pedaço de vidro, tá? Normal, ordinário, onde em uma das suas faces é colada, tá? Uma película prateada. E é essa película prateada colocada em uma das faces dessa placa de vidro que confere a essa placa de vidro o caráter de ser um espelho plano. Tanto é que espelhos mais antigos, eles apresentam alguns pequenos pontos de ferrugem indicando que essa película prateada, que é aquela que produz o efeito da reflexão da luz, está enferrujando com o passar do tempo. Então o espelho plano nada mais é do que uma superfície refletora plana, feita de uma placa de vidro, onde em uma das suas faces se cola essa película prateada. Eu tenho esse objeto pontual, pequeno se comparado com as dimensões do problema, colocado diante deste espelho plano, e eu tenho por objetivo construir a imagem e caracterizar. Quando o objeto é colocado diante de um espelho plano, zilhões de raios luminosos passam por ele. Não tem sentido desenhar 10 trilhões de raios luminosos, se com 2 eu já consigo mostrar aquilo que eu pretendo. Então vamos imaginar que um raio luminoso passe pelo objeto e incida perpendicularmente a esse espelho. Esta é a única ocasião em que o raio vai e volta pelo mesmo caminho, quando sofre reflexão, quando ele incide perpendicularmente à direção desse espelho. Ele vai ir e voltar pelo mesmo caminho. Eu vou tomar um outro raio luminoso, esse que está incidindo perpendicularmente, ele não está incidindo perpendicularmente, obliquamente, portanto, e para saber de que forma esse raio luminoso vai ser refletido, eu vou traçar aquela linha normal para nos guiar, para saber para onde esse raio refletido vai ir. Então, os ângulos de incidência e de reflexão foram aí anotados. Este ângulo, este aqui, é o raio refletido. Então percebam que este raio refletido, esse raio que foi refletido pelo espelho e esse aqui que está voltando, tá, pelo mesmo caminho, eles não estão se cruzando. Em princípio não deveria ter formação de imagem, porque geometricamente falando, imagem só se forma quando pelo menos dois raios, quando são refletidos, se cruzam. E este raio aqui não se cruza com esse. Em princípio não deveria ter formação de imagem, mas tu jura por Deus que você vê a tua imagem refletida no espelho. Para tentar de uma forma desesperada, não um termo mais correto, mais adequado, mas vamos colocar esses termos, eu vou pegar e vou prolongar este raio refletido para este lado e vou prolongar este raio refletido para este outro lado aqui. Então vocês podem perceber que se pelo menos os próprios raios que foram refletidos não se cruzam, os prolongamentos dos mesmos estão se cruzando. Neste ponto aqui, ó. Neste ponto onde a imagem, onde os prolongamentos se cruzam, está localizada geometricamente a nossa imagem. Então, nitidamente, nós temos a impressão de que a imagem se forma atrás do espelho. Se você chegar perto do espelho e prestar bastante atenção, temos a impressão de que a imagem se forma atrás do espelho. Esta impressão é ratificada pela formação geométrica da imagem que se dá atrás do espelho. Agora não saia por aí dizendo que hoje você assistiu uma videoaula onde você aprendeu que a imagem fica atrás do espelho. Tu vê assim, só na frente do espelho, tu vê a tua imagem aqui atrás? Claro que não, isso é apenas uma impressão. Essa impressão é ratificada, é confirmada
pela localização geométrica da imagem que se dá atrás do espelho. Ok? Pois bem, características das imagens formadas pelos espelhos planos. As primeiras delas são absolutamente simples. Veja só. Quando tu se olha na frente do espelho, tu não vê a tua cara maior do que ela é, a tua cara menor do que ela é. Isso significa que a imagem, em relação ao tamanho, ela é igual. Quando a gente fala que a imagem é igual, nós queremos dizer que ela é do mesmo tamanho. Sempre, seja qual for a posição do objeto em relação ao espelho, a imagem sempre vai ser do mesmo tamanho que o objeto. Isso é extremamente importante. A segunda observação: quando tu se olha na frente do espelho, tu não vê a tua cara de cabeça para baixo. Tu vê a tua cara disposta da mesma forma que ela está. Isso significa que a imagem num espelho plano é direita. Muito bem. Agora, geometricamente falando, essa imagem ela não foi formada pelos próprios raios que foram refletidos, e sim pelos prolongamentos dos mesmos. É por esse motivo que nós dizemos que a imagem formada é virtual, pois ela é formada geometricamente pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios que foram refletidos pelo espelho. Talvez o termo virtual que aqui não ajude muito, porque ele pode dar a entender de que é uma imagem que não foi, que não existe ou que é fruto da nossa imaginação. Na verdade, o termo virtual ele tem duas possíveis interpretações. Ou você entende que a imagem é virtual porque ela foi formada geometricamente pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios que foram refletidos, ou você entende que essa imagem virtual é aquela que não pode ser projetada em um anteparo. Isso vai ficar muito claro quando a gente for estudar lentes esféricas um pouco mais para frente, ok? Outra observação importante. Vocês estão vendo aqui que este objeto está a uma certa distância deste espelho, distância essa que eu vou representar por P, da mesma forma que a imagem está a uma certa distância do espelho, distância essa que eu estou representando por P'. Embora geometricamente seja possível provar isso e eu não vá fazer, é possível demonstrar que a distância de P é igual à distância de P'. Isto é, a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Isso é extremamente importante, essa propriedade. Na próxima videoaula, quando a gente for tratar de translação de espelhos planos, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí também. P e P' são absolutamente idênticos. A quinta característica que eu vou identificar é o fato da imagem ser trocada. A imagem ser trocada também significa que ela é reversa ou enantiomorfa. O que isso tem a ver com a história? Imagem trocada, que é sinônimo de reversa ou enantiomorfa, está diretamente relacionada com aquela situação que vocês já perceberam. Na frente da ambulância, a palavra ambulância não é escrita dessa forma aqui. A palavra ambulância, ela é escrita dessa outra maneira, com as letras viradas, com a palavra escrita de trás para frente. A palavra ambulância na frente do veículo é escrita desta forma. Por que motivo? Simplesmente porque quando um condutor à frente da ambulância ouvir o barulho da sirene e olhar para o espelho retrovisor, que é um espelho plano, ele vai olhar para o espelho plano e se a palavra ambulância for escrita desta forma, o espelho retrovisor, que é um espelho plano, vai trocar a imagem e você verá a palavra ambulância no espelho retrovisor escrita dessa forma. E até você decifrar o que está escrito aí, você pode tomar um certo tempo, que para o condutor da ambulância é precioso. Se eu escrevo a palavra ambulância desse jeito na frente do veículo, você à frente da ambulância, olhando no espelho retrovisor, leria a palavra escrita corretamente. Da mesma forma que se eu tivesse um carro da polícia, por exemplo, onde na frente do carro
do veículo da polícia estivesse escrito assim, Polícia Civil, tá? Você, se tivesse sido escrito desse jeito na frente do veículo, você, à frente do carro da polícia, leria a palavra, pelo menos veria a palavra com as letras viradas, com a palavra escrita de trás para frente. Então aí você veria o termo desse jeito aqui. Aí até você decifrar o que está escrito aí, blá, blá, blá. Por isso que é recomendado, é aconselhável, embora não sei se seja feito assim em todas as cidades do Brasil, eu acredito que não. O correto seria esses veículos onde produzem sinais sonoros, com o objetivo de se alertar os condutores do trânsito, a palavra seja escrita da forma como você veria se ela fosse colocada na frente do espelho. Então, no carro da Polícia Civil, o aconselhável seria escrever desse jeito, para que você, à frente do espelho, à frente do veículo, olhando no espelho retrovisor, lesse a palavra ou vesse a palavra desse jeito aqui. Este é o significado da imagem no espelho ser uma imagem trocada, reversa, enantiomorfa. Você vê as palavras de trás para frente com as letras viradas. Este é o significado da imagem ser trocada. Agora, pode acontecer também deste objeto se aproximar ou se afastar deste espelho plano. E aí, quando isso acontece, a imagem também vai se afastar ou se aproximar. Porque, perceba, se a gente parte do pressuposto de que a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho, se o objeto é afastado, a imagem vai ser afastada. Se o objeto é aproximado, a imagem vai ser aproximada. E a velocidade com que o objeto se move em relação ao espelho é igual à velocidade com que a imagem se move em relação ao espelho. Se o objeto se afasta com velocidade de 10 km por hora do espelho, a imagem vai se afastar com 10 km por hora. Se o objeto se aproximar com velocidade de 3 metros por segundo do espelho, a imagem também vai se aproximar com a mesma velocidade de 3 metros por segundo. Este é o significado da velocidade do objeto ser igual à velocidade da imagem. Nós temos ainda algumas coisas a serem vistas em relação aos espelhos planos, principalmente no que diz respeito a campo visual, translação, rotação de espelhos planos, bem como a associação de espelhos planos. Mas isso a gente vai vendo aos poucos nas próximas videoaulas, ok? Então até lá.